Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais um episódio desse nosso novo projeto. Hoje eu estou aqui com o professor Carlos Cerejo, é um grande prazer, professor, recebê-lo. Tá? Professor. Vamos falar aqui sobre educação para a vida, como é o nosso foco, abordando um pouco do andamento nas escolas e também do que não tem nas escolas, do que deveria ter, e claro, passando um pouco, talvez, possivelmente, por educação financeira, porque tudo isso são mecanismos que podem contribuir para uma vida melhor. E é isso o nosso foco. Desde já eu já te convido para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, dê suas sugestões, faça suas críticas. Estamos aqui para contribuir, para que nós possamos melhorar a nossa visão de mundo. Bom, professor, para a gente começar, eu já lhe pergunto, como é que você vê hoje a educação nas escolas públicas, especialmente? Olá, professor Francisco, tudo bem? Quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de poder estar participando desse podcast muito relevante, que trata de temas realmente de suma importância para a sociedade de forma geral, cujo tema maior aqui é a educação. Eu sou o professor Carlos, você já falou, né? Sou professor de carreira da SEDUC, concursado, e atualmente eu estou fazendo um curso de pós-graduação em Ciências e Matemática, curso de mestrado, né? Então, eu sou mestrando em Ciências e Matemática, e falar de educação para mim é um privilégio, uma vez que a gente está na sala de aula, né? Conhece a sala de aula, e assim, realmente, a gente pode aqui tratar de temas que são muito relevantes, no sentido de, até mesmo de buscar algum tipo de soluções, ou nesse sentido, corroborar para que a educação cada vez mais no nosso estado se torne melhor. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Eu que agradeço. É uma coisa que me inquieta muito, a questão educação. Quando se fala em educação, ao meu ver, não pode separar isso da vida, né? A palavra educação já leva diretamente para a vida, como a vida funciona. Isso eu vejo uma ausência muito grande nas escolas, na sala de aula. Eu mesmo, como professor, presenciei isso na escola, e aí não adianta um professor decidir fazer algo isoladamente. Por quê? Porque não vai funcionar. Ao meu ver, como é que isso funciona? À medida que a escola, enquanto instituição de ensino, decide mudar a sua cultura escolar. Porque a cultura todos temos, né? Se você não faz nada, você tem a cultura do nada, né? A cultura, ela existe de uma forma ou de outra, né? Então, a coisa melhor que tem, ao meu ver, é a escola criar uma identidade. E essa identidade, lógico, todos têm que ser parte disso, né? Parte do todo. E aí sim, esse foco maior, educação para a vida, como a vida funciona, e todas as disciplinas trabalharem dentro disso. Isso é uma coisa que eu defendo muito, escrevo sobre isso, porque eu acredito realmente nisso. E aí, aqui também é para a gente discutir sobre isso, porque a minha inquietação, o meu propósito de vida é isso, é mostrar para as pessoas, refletir com as pessoas sobre como a vida funciona, de forma que a gente possa crescer mutuamente, né? E aí eu lhe pergunto, qual a sua visão, a sua ideia, o que é que você percebe nessa dinamicidade da escola e especialmente na sala de aula hoje? Então, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. A escola, ela precisa ir além de simplesmente uma educação formal, conteudista. Se fala muito sobre isso, mas se falar se torna às vezes muito distante do fazer, né? Então se tem muita teoria da escola ideal, do que realmente se poderia ensinar, se poderia transmitir para o aluno, no sentido de prepará-lo para a cidadania, do exercício da sua cidadania na sua integridade, sua plenitude. Agora, é possível a gente realmente ter uma escola que prepare o aluno para viver? Eu acredito que sim. Mas, e eu até entendo que o Estado, no sentido do governo federal, do estadual, municipal, né, tem realmente se esmerado para melhorar esse tipo de ensino. Mas a gente precisa avançar mais. Por exemplo, Francisco, eu vejo assim, o que nós ainda temos muito hoje. Nós, professores, salvo as exceções, ainda se transmite um conteúdo seco e vazio.
um conteúdo que nos é dado, né, pelos livros didáticos, e a gente precisa cumprir um cronograma, precisa cumprir um programa daquilo ali. A gente fala muito hoje de educação usando metodologias ativas, uma série de estratégias na qual o aluno possa se envolver mais ativamente, possa desenvolver suas ideias, seu senso crítico, né? E muito já foi feito até agora, realmente estamos caminhando, mas realmente, se muito foi feito, muito se ainda há de fazer. A escola, se a gente for parar para pensar, o aluno passa praticamente, eu não tenho essa estatística, mas parte da vida dele, ou se não a metade ou mais, sentado no banco de escola, né? Entre as quatro paredes. E de fato ali há de se ter um ensino que possa prepará-lo para a vida. E aí isso é muito amplo, isso é muito genérico, né? O que preparar para a vida? Como viver? E no contexto hoje que nós estamos, no capitalismo exacerbado, exagerado, em que o consumismo se apresenta de muitas formas através das redes sociais, os apelos são diversos. Se esse menino, eu estou dando um exemplo, se esse aluno, se essa pessoa, se esse estudante não aprender, por exemplo, administrar o seu recurso financeiro, aprender a gerir os seus recursos, né? Porque uma educação hoje, que se fala muito de preparo para a vida, mas na verdade quando a gente vai ver, está se preparando muito para o mercado de trabalho, concorda comigo? Com certeza. O novo ensino médio enfatiza claramente na BNCC que um dos objetivos da educação é preparar o aluno de forma adequada para o mercado de trabalho, para que ele tenha autonomia de sobrevivência. A gente sabe que não é só isso. Com certeza. E se esse aluno não souber gerir recursos, se esse aluno não estiver preparado emocionalmente, suas emoções, quantos problemas hoje nós temos na educação de forma geral, de alunos com problemas familiares, que não conseguem resolver em casa, levam para a escola e acabam cometendo diversas, né, situações que não cabe aqui, a gente sabe muito bem, que acabam dando cabo da sua própria existência, por não saberem, gerenciar e trabalhar com isso. Então a escola precisa ser esse ambiente. Não é que a escola vai fazer o papel da família, mas ela precisa caminhar junto com a família definitivamente, ajudando esse aluno a formar seu caráter, né? E de forma integral o seu próprio ser. Então eu concordo plenamente com você, né? Finalizando aqui essa primeira parte da pergunta, nós precisamos avançar muito. E a escola é uma grande oportunidade que o aluno tem de realmente aprender a viver, além dos conteúdos que recebe. Professor, o senhor passou aí por coisas assim super relevantes e que eu acredito muito. Você falou lá no início da sua fala, é possível? E você disse, acredito que sim. Eu também acredito que sim. Diante do que a gente vê, eu penso que talvez tenha que haver uma preparação das escolas, dos professores. Quando eu falo escola, estou falando de gestor, pedagogo e professores. Por quê? Porque eu mesmo, como professor, quando estava na sala de aula, eu fiz inclusive projetos. Nas reuniões eu falava, alguns gostavam, outros não. Aí cada um tem seu motivo, né? Mas que efetivamente não colocavam em prática. Por quê? Por causa das desculpas, né, que a gente sempre dá, né? Querendo ou não, quando a gente entende um pouquinho mais da vida, a gente sabe que se a gente quer muito uma coisa e não faz, é porque nós estamos criando desculpas. E aí essas desculpas são plausíveis ou não, isso aí não vem o caso. A verdade é, eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não faço porque eu não posso deixar isso ou aquilo. Então assim, são as desculpas que nós damos, né? Então, educação. Outras coisas que, especialmente o gestor, ele fala muito, a secretaria manda isso, nós temos que seguir e tal. Tranquilo. E aí eu falo o seguinte, não precisamos deixar de fazer o que a secretaria está nos colocando para fazer. Não precisa deixar de fazer. O que a gente precisa é mudar o foco. Botar o foco maior para aquilo que realmente vai formar a criança e o adolescente, prepará-lo para a vida, não é? E aí, tudo que se tem que trabalhar da secretaria, a gente trabalha dentro desse foco maior. E aí um professor ou outro vai dizer, nós estamos super carregados, muita coisa e tal, sobrecarregados. Sim, eu concordo. Nós temos muitos alunos na sala de aula, são 40, 45 alunos, concordo, realmente. Só que nós enquanto professores, precisamos fazer o seguinte, vamos pensar no processo.
e não no resultado. O resultado, ele vem de acordo com o processo que você está fazendo. As pessoas se preocupam muito, entre aspas, em perfeição, em fazer as coisas direitinho, bonitinho, ter um bom resultado. E aí a gente sabe que tudo que se faz, quando é num processo de aperfeiçoamento, processo de aprendizagem, tem muito erro, não tem como não ter erro. Se não tiver erro, então que processo é esse? De aprendizado. Se não tiver erro, então já sabe, não está sendo aprendido nada. Quando está sendo aprendido, tem que ter erro, obrigatoriamente, é natural. Sim, faz parte do processo. Pois é natural. Então, assim, cada escola tem que pensar o seguinte, o senhor falou aí na questão financeira, falou na questão ambiente, essa coisa que eu acredito que é bem relevante. Então, assim, para começar, como é que uma escola, enquanto instituição de ensino, vai trabalhar com o aluno, educar para a vida? Primeira coisa, entendendo e socializando como aquela comunidade funciona, contexto escolar e comunitário. Como é que a vida funciona ali? Questão comercial, serviços, questão autônoma, tudo. Uma banquinha, em que se divertem, questão religiosa. Como é que a vida funciona ali? Então, é entender, eu fiz um projeto sobre isso agora recente, então é entender como isso acontece, isso na sala de aula, um processo dinâmico ali na sala de aula, fazendo pergunta para os alunos, criando um diálogo, que é para trabalhar também essa questão emocional. Nós sabemos que a questão emocional é um bicho papão na vida humana da maioria das pessoas, pelo menos no nosso meio. E isso também é um fenômeno que atrapalha muito a vida da gente. Nos priva de muitas coisas. Às vezes, a gente perde a oportunidade por causa dessa questão emocional, não é? Então, assim, como é que eu vou trabalhar algo tão importante e que está presente na vida das pessoas e que é uma coisa maléfica? Então, eu tenho que trabalhar de forma que vá minimizando essa questão. Qual é o melhor meio de fazer isso? É na sala de aula mesmo, é todos os dias. Só que não é um professor, é a instituição fazendo isso. São todos os professores fazendo isso. E não vai atrapalhar nada do que você tem que trabalhar. Dentro do seu próprio, através da transmissão da sua própria área de conhecimento, você está trabalhando essas questões. E aí é um trabalho simultâneo, contínuo, sem pressão, de forma que vá ficando natural, entendeu? É porque também é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Vamos fazer um trabalho para apresentar aqui na frente. O aluno fica inibido, né? Muitos alunos ficam inibidos por causa da questão de exposição e tal. Então isso tem que ser feito também, claro, com muito cuidado. Por quê? Porque tem uns que têm mais afinidade, gostam mais, e outros são mais introspectivos, são mais para dentro, são mais tímidos. Então essa questão tem que ser trabalhada, mas tendo em conta o médio e longo prazo. É um envolvimento do individual para o coletivo. Aos poucos, vai acontecendo. A gente sabe que nós compomos uma multiplicidade, né, de ideias, né, de forma de ser. Então, só entendendo isso, você enquanto professor, vai observar melhor e ver o desenvolvimento de cada um. Esse desenvolvimento, ele não é par, não é aparelhado, é dispar. Então, assim, é desigual, vou dizer assim para ficar melhor. Tá? Então, assim, cada um tem seu desenvolvimento individual, né? Só que o coletivo, ele tem que contribuir para esse desenvolvimento individual, né? Então, assim, quando a escola decidir trabalhar questão com regularidade, leitura, compreensão, interpretação, contextualização, produção escrita, por isso, expressão oral, exposição e apresentação ao público, é por isso que esse é um foco para mim, que eu acho que é extremamente necessário, que tem que estar no ápice, né, de uma escola, e todo o resto trabalhar dentro disso. Por quê? Porque realmente, quando você trabalha essas habilidades que eu comentei aqui agora, você está preparando o indivíduo para a vida. Vai chegar um momento que ele vai estar ciente e tranquilo das escolhas que ele precisa fazer, e vai decidir o caminho que ele quer seguir, e aí ele está preparado para fazer as buscas autonomamente. Isso é o quê? Autonomia intelectual. É isso que eu desejo e que eu busco, né? Então, assim, o processo de produção literária envolve tudo isso. Então, eu defendo que cada escola tenha um foco de educação para a vida através do processo de produção literária. Aí, o
o aluno, o professor, sei lá, qualquer um sujeito que esteja aí pode perguntar, como assim produção literária? Por quê? Porque nós trabalhamos, nós, professores de língua portuguesa, trabalhamos nas escolas a literatura a partir do primeiro, segundo, terceiro ano. São nesses 3 anos que a gente trabalha a literatura, começando pelo primeiro. E aí a gente trabalha os movimentos literários, superficialmente, a gente trabalha ali principais autores, principais obras, enfatizando uma ou outra obra, aí passa um trabalhinho. Quer dizer, o aluno entra no primeiro ano e sai no terceiro, e eu não conheci ainda um aluno que sai com a consciência completa do que realmente é literatura e como fazer literatura. Quer dizer, eu passei por isso e não, eu vim descobrir isso bem depois nas minhas buscas, solitariamente, né? Eu e os autores. Então, assim, isso tem que acabar. A escola tem que oferecer, qualquer coisa que ela queira ensinar, tem que oferecer de forma que ela faça junto com o aluno inicialmente. Porque só assim o aluno vai experimentar. E quando você experimenta, você cria experiência. E quando cria experiência, é muito mais fácil de transformar em conhecimento, né? Então, assim, o nosso consciente e subconsciente são 2 hemisférios do nosso cérebro que é muito extraordinário. Quando a gente entende, acho que todo professor deveria estudar um pouco sobre isso, ler um pouco sobre isso, porque quando nós entendemos como o nosso cérebro funciona, fica muito mais fácil de nós arquivarmos e rearquivarmos alguma coisa no nosso cérebro e contribuir para isso também os nossos alunos, que é isso. Nós nos formamos para quê? Para contribuir, para melhorar o conhecimento dessas pessoas, que, vou botar aqui um aspas, são menos experientes do que a gente, né? Tendo em vista a questão da idade, né? Porque hoje é questão de informação, assim, tá demais, né? Mas essas informações também têm que ser selecionadas para a gente poder transformá-las em conhecimento, aquelas informações que realmente vão nutrir cada um de nós de forma que nos favoreça para a vida, né? Então, assim, talvez seria muito bom se as secretarias pensassem sobre isso e desse essa formação direcionada para as escolas, e aí poderia ser por coordenadoria ou por escola mesmo. Não precisa ser uma coisa muito esticada. Precisa de um trabalho feito com exposição, diálogo e oficinas com a escola toda, menos os alunos. Por enquanto, só gestor, pedagogo e professor. Reunidos um dia ou 2 na escola. Tendo isso com segurança e com clareza, eu acho que já ia deixar uma semente muito relevante na cabeça de cada um deles. E aí ficaria um projeto já para essa escola adotar, ou a proposta para ela criar um projeto dentro dessa linha e adotar, né? Eu, enquanto coordenador de educação, foi isso que eu fiz. Então, assim, eu acredito muito nisso, professor. É uma inquietação que eu tenho, isso mexe comigo, né? Infelizmente, enquanto eu estava na escola, eu não pude contribuir porque eu esbarrei muito na questão de alguns professores. Aí eu não sei se é medo, insegurança, assim, a pessoa rejeitava. E outros gostavam, mas tinha como justificativa a questão da secretaria, que estava de fora, não estava dentro, tal. Eles entendiam que não estava dentro. Mas, na verdade, a secretaria quer melhorar a educação. Então, se quer melhorar a educação, a melhor forma é você buscar metodologia que realmente faça isso. E dentro dessa metodologia, trabalhar o que tem que ser trabalhado, né? Então, assim, não precisa fugir nem ter medo da secretaria. A gente não vai estar fazendo o que a secretaria não quer. Não, vamos estar fazendo o que ela quer e algo mais, que realmente é importante para todos. E tem mais. Uma escola que adotar esse tipo de trabalho, ela vai criar uma cultura, uma identidade e vai contribuir para a formação do conhecimento de todos. Todos vão crescer muito, todos, professores, pedagogos, gestores, todos vão crescer muito. É uma coisa, assim, ao meu ver, extraordinária, não é? Falando um pouco sobre um fenômeno que também não tem nas escolas e que é muito necessário para a vida, educação financeira. O que o senhor tem a dizer em relação a essa questão? Fica à vontade para falar o que você acredita. Em relação à educação financeira, para a pessoa comum, e claro, para a gente poder contribuir também com os alunos. Como a gente deve agir, ao seu ver, com essa questão dinheiro? Para que serve o dinheiro? Fica à vontade para falar o que você vê. E aí eu também vou falar um pouquinho, né, sobre o que eu penso, então
Aqui é uma conversa formal, né? Aqui nós queremos aqui, claro, refletir com quem está nos assistindo, de forma que a gente contribua, que a gente possa externalizar aquilo que tem dentro de nós e que essa pessoa que está nos ouvindo também possa ver, ouvir e refletir para que possa adotar algo que possa contribuir com a vida dela. Esse é o nosso foco maior. Sim. Então, fica à vontade aí para falar. Professor Francisco, realmente as suas considerações em relação a esse papel da escola, o que seria ideal e o que de fato faria a diferença, de forma assim concreta mesmo na vida de um indivíduo, de um estudante, um aluno, né, que sai todos os dias de casa, muitas vezes nem sabe nem para que aquilo, aquilo, infelizmente é assim, às vezes não sabe nem por que eu estou fazendo aqui. E vai descobrindo, talvez, quando descobre, à medida que vai avançando, né, nas suas etapas, nas suas fases de ensino. E que ao final, infelizmente, muitas vezes, vai descobrir que, embora a educação formal vai ajudá-lo, e ajuda sim, mas escolhe um outro caminho de vida, no sentido de uma outra profissão, no sentido de que, à medida que vai avançando, ele descobre que tem uma identificação ele descobre que tem uma habilidade para fazer determinada coisa que não tinha nada a ver exatamente com aquilo que ele estudou. Ou seja, as suas considerações, elas são muito relevantes e oportunas. Eu queria, antes de responder a tua pergunta, também deixar algumas considerações do que eu penso a partir da minha experiência de sala de aula. Sim. Eu acho que isso é que importa aqui. A gente fala muito de teoria, de metodologias, né? De método de ensino, é importante também, é uma direção, método é um caminho, né, que se aponta para um objetivo. Mas eu creio que o assunto e a conversa aqui se torna muito mais profunda, uma vez que tem há dois professores aqui, que já estiveram mergulhados ou estão mergulhados no ambiente escolar. Há pouco tempo eu não estou, mas sou professor, tive essa experiência, e poderei voltar a qualquer momento para a sala de aula. Né? Sim. E vou continuar desenvolvendo com mais habilidade, com mais conhecimento adquirido do passado, né, a minha profissão. Mas eu estou falando que é muito mais profundo, uma vez que a gente tem essa experiência, a gente fala daquilo que a gente conhece, não é daquilo que a gente ouve, não é? Isso não faz toda a diferença. Sim. Então, corroborando um pouco com o que tu falaste, tentar ser breve. E responder a pergunta que tu fizeste agora. Fica à vontade. Partiu. Mas uma coisa, precisa mudar, precisa revolucionar. Quando eu falo de revolução, não é no sentido armado. Sim. Não é no sentido da violência, mas uma revolução intelectual, uma revolução de conceitos, uma revolução de prática nova na sala de aula. Eu penso que essa revolução precisa primeiro, não necessariamente nessa ordem, mas um dos elementos é a valorização do profissional da educação. Pode haver divergência, estou falando do que eu vi, do que eu vejo nas escolas, do que eu vi nas escolas. Valorizar o professor. E esse valorizar primeiro, ele vai de uma remuneração mais condigna com o seu cargo. E eu sei que às vezes eu posso pagar um preço pelo que eu estou falando aqui, pode ser alto para mim. Mas isso não é uma fala só minha, é de todo educador. Professor precisa ganhar melhor. Porque, cara, o que nos motiva a trabalhar? É o final do mês a gente ganhar, né, um salário. Também, né? Por quê? Porque a gente precisa viver, mano. Tem que pagar a conta, tem que sonhar, tem que viajar. Isso é digno, isso faz parte do dia a dia do ser humano, né? Da experiência humana, do bem-estar humano. Valorização do profissional na remuneração. O professor não ganha mal. Pode ganhar melhor. Isso ajuda, isso motiva, isso eleva o profissional a querer trabalhar mais, a estar realmente se dando o melhor de si. Né? 2, essa revolução na educação, ela perpassa também pela a valorização do profissional na questão da formação inicial e continuada dele. A universidade precisa evoluir. Os professores precisam aprender métodos
e estratégias que estão aí postas, e eu vejo no currículo, eu falo de quem está dentro, não estão atualizados os currículos dos professores, dos acadêmicos que estão se preparando para o magistério, que estão se preparando para o exercício da profissão de docente. Não é? Não só a formação inicial, mas também a formação continuada. O Estado, eu falo Estado como um todo, aquele que tem o poder das mudanças, de formatar políticas que possam melhorar a qualificação do professor, evoluir, ele tem que evoluir, ele tem que conhecer, olha, por exemplo, tecnologia hoje na educação. Isso está engolindo muita gente e o professor acha que ainda pode, não estou falando de todos, a salvo as exceções que são muito poucas, estão mergulhados ainda naquela educação, naquele método conteudista. O que seria isso? O professor me perdoe, por favor, não é criticando, mas é que a gente precisa evoluir, claro. Senão a gente não vai dar conta da nossa missão e do nosso ofício. Né? Você vai chegar na sala de aula, pegar o livro didático, ou ler o livro didático, ou então escrever no quadro, né? Hoje o nosso assunto é tal, ou então uma aula só expositiva, na qual os alunos estão ali assentados, né? A educação jesuítica, né? A educação militarizada, não estou criticando nada aqui, mas aquela educação em que parece que está tudo em ordem ali, todo mundo no seu lugarzinho, silêncio total, não há mais lugar para esse tipo de método na sala de aula. Eu estou complementando o que o senhor está falando, porque eu concordo plenamente. O aluno precisa trazer para a sala de aula, o professor, a realidade do mundo lá fora, que não pode ser concebida a partir do ambiente das quatro paredes, de uma sala, de uma escola e dos muros da escola. Não há, eu falo isso com propriedade porque eu sei que é assim, não há mais espaço para essa educação. Aí você vem falando, ele precisa entender o contexto no qual ele vive. Ele precisa saber como é que se calcula lá o preço do açúcar. Ele precisa entender como é que se dá as relações sociais no seu bairro, na sua casa. Ele precisa entender do que está acontecendo socialmente no mundo e como isso afeta a vida dele aqui. Não quero me delongar mais nesse ponto, mas é necessário, de uma forma ou outra, ou por exemplo, CLT. Professor Francisco, os estudos mostram, não tem como mostrar agora aqui esses estudos, mas eu tenho lido e mostro que os jovens de hoje não querem mais ser CLTs. Então tá acordando para a vida. Tá acordando? Então, eles querem o quê? Trabalhar nas redes sociais, eles querem ser social media, esse pessoal que está na mídia, que está fazendo alguma coisa diferenciada, né, do que a universidade tradicionalmente ensina. E, professor Francisco, eu tenho muitos jovens que estão nesse ramo e ainda estão estudando, nem terminaram seu estudo, e, professor Francisco, que estão ganhando muito mais do que nós dois juntos aqui. É o novo mercado, é o novo, são as tecnologias entrando e transformando a realidade que nós conhecíamos antes, como era antes, né? Mudou tudo. Em relação à questão financeira, vou ser bem breve, eu não quero trabalhar com termos técnicos aqui, eu acho que tem, você é uma das pessoas aqui que conhece muito bem mais do que eu sobre esse assunto. A sua visão mesmo. Mas eu tenho filhos que estudam, que estão entrando no mercado de trabalho agora, minhas filhas, né? E que eu vejo, não só a partir de casa, mas também a partir do ambiente escolar, que há uma carência do ensino da educação financeira. Sim. Isso é crucial. É verdade. Não adianta o Estado ensinar uma profissão se o cidadão lá ele vai estar habilitado aqui para desenvolver um ofício, né? Habilitou na escola, habilitou na universidade, habilitou concursos profissionalizantes específicos, pós-graduação. Ele chega lá, começa a ganhar seu dinheiro. No final do mês, ele está devendo, ele está quebrado. Eu hoje, infelizmente, eu conheço hoje pessoas, profissionais de alta patente lá, mas que estão arruinados financeiramente. Então, poxa, foi uma falha lá no início? É difícil a gente saber. Mas e se nós começarmos a trabalhar aqui na base? Ensinando educação financeira, como gerir, entrada e saída, essa questão de consumismo, despertar no aluno, isso aqui é essencial para você? Né? Isso aqui, de fato, vai satisfazer a tua vida ou é só uma questão de desejo e tudo? Tem muita gente hoje na justiça e gente nova endividada, porque primeiro não teve uma oportunidade de aprender como é que funciona o mercado, como é que funciona essas questões de gerir o recurso financeiro. Ora,
A criança tem que saber. Se ela vai ganhar X, ela tem que gastar dentro daquele limite. Ela não pode ultrapassar esse teto. No máximo, né? A pior coisa, muitos jovens arruinados e tomando decisões totalmente, pior ainda, nas suas vidas, porque não sabem o que fazer com as dívidas. Então é necessário sim, na minha visão. A gente tem que intensificar isso. Ah, mas a BNCC agora, o novo ensino médio, vem trazendo isso. Tá, menos mal. Mas como é que isso está sendo aplicado hoje nas escolas? Que é o que interessa, né? É o que interessa. Como é que eles estão vendo isso na prática? Isso realmente está sendo relevante? Ou é mais um conteúdo acrescentado ao currículo do aluno? Então eu vejo assim, realmente é necessário que essa revolução intelectual e que a gente possa mudar e transformar numa prática diária tudo aquilo que é colocado como conteúdo, como disciplina, como componente curricular, dentro dos componentes curriculares, né? Para os professores é preciso que isso seja realmente tenha sentido para o aluno. Isso envolve a educação financeira. Isso faz sentido para mim? Como é que eu vou aprender fórmula de Bhaskara? Tá. Como é que isso vai se relacionar no meu dia a dia? Tá? Eu vou aprender aqui sobre a história, que é da minha área de história, sobre a República, a plantação da República no Brasil, né, em 1880 alguma coisa aí. Como é que isso vai se relacionar no meu dia a dia? Como é que eu vou interpretar essa mudança, né, de sistema político, né? De uma monarquia para uma república, como é que isso relaciona hoje com o que nós estamos vivendo no Brasil? Será que o aluno ele pode desenvolver esse senso crítico, ele pode pensar? Isso faz toda a diferença na educação hoje. Porque se ele não pensar a partir desse ambiente escolar, do que ele está aprendendo, ele vai pensar a partir da telinha dos celulares e daquilo que estão colocando para ele, e vai ter isso como verdade. Não sei se respondi, mas isso é muito importante. Não, você deu para a gente refletir um pouco. Essa questão, será que o aluno, né, vai pensar, vai refletir? Né? E aí é muito bom que nós, enquanto professores, a escola como um todo, mas especialmente o professor, na sala de aula é o mundo dele e dos alunos. Né? Então, de uma forma ou de outra, ele tem a possibilidade, ele, professor, de fazer com que os alunos reflitam e analisem a vida, através de pequenas leituras, de reflexões e de discussões. Isso é questão de escolha. Eu anotei aqui algumas coisas que eu vou já passar uma pincelada por cada uma delas na sua fala, né? Mas antes eu vou falar aqui uma coisa aqui. A pior coisa é você ganhar dinheiro sem estar preparado para usar o dinheiro. É verdade. Né? Então, assim, as escolas precisam trabalhar a mentalidade para o uso do dinheiro. E aí, se o professor não está preparado, isso não é um bicho de sete cabeças, porque isso aí não é uma coisa complexa. Isso aí é só a escola decidir, a secretaria decidir, alguém decidir, ou o próprio professor mesmo decidir autonomamente e buscar isso. Existem bons livros para isso. Eu mesmo posso indicar vários. Né? Eu nunca fui orientado. As minhas inquietações de respeito à qualidade da educação foi uma busca por causa de inquietações minhas. Se eu fosse esperar pela faculdade, como você mesmo mencionou, que o currículo da faculdade não prepara, infelizmente, os professores para trabalhar, os futuros professores, né, para trabalhar essa questão, é fato. Eu só queria querer te cortar, desculpa, mas rapidinho, só para não perder dentro dessa tua fala. Por exemplo, aí se coloca um professor para ensinar educação financeira. Perdão, não é criticar o professor, mas qualquer profissional que vai ministrar educação financeira numa sala de aula, ou para aluno de ensino infantil, ensino fundamental, médio, né? Ou até mesmo no ensino superior, de alguma disciplina que vai trabalhar essa temática em algum curso específico. Vamos falar do ensino básico. Sim. Me diz uma coisa, como é que eu, sendo professor, não é o meu caso, graças a Deus, né, tenho aprendido a duras penas a gerir recursos. Não vou ser hipócrita aqui também com ninguém, né, vamos ser sinceros. Mas tenho aprendido a gerir meus recursos. Sim. Mas eu não tive educação financeira, nem em casa, e nem na escola, e nem na universidade. Sim. Agora, como é que eu vou ministrar educação financeira, ou empreendedorismo, que é um outro ponto também que trabalha junto, e a BNCC hoje trabalha isso também, que é que ensine hoje, isso. Empreendedorismo para esses jovens. Eu não sei o que é empreendedorismo, não eu, mas o professor que vai ensinar, não sei para onde vai isso, como faz isso, não sou empreendedor. Pronto. E pior, eu vou encerrar pior.
é que eu tô cheio de dívida. Certo. Professor, professor, é o que mais tem dívida hoje para pagar. Não sei se vai cortar isso depois, se já tá Não, mas, cara, isso é o que importante. mais está endividado, meu amigo. O professor precisa ser ensinado a gerir. E não adianta falar mal que ganha mal, não é essa a questão. É a falta de gerência, não sabe administrar seus recursos. Cartão de crédito estourado, vamos falar a verdade, entendeu? E aí, poxa, você vai colocar uma pessoa que não tem esse conhecimento para poder ensinar, não coaduna com a verdade, só vai passar conteúdo, e é o que eu te falando, nós estamos falando aqui de prática, não é de instrumentalização da educação, mas é de levar a educação à criticidade do aluno, ele pensar a sua realidade e ter uma qualidade de vida melhor, não é isso? Não dá. É por Pode isso. continuar, desculpa interromper. Tranquilo, aqui é para a gente conversar mesmo sobre essas coisas relevantes. É por isso que eu disse que tem que ser um trabalho que tem que ter uma preparação dos professores da escola. Por quê? Porque isso é fato, isso que o senhor falou aí é fato. A grande parte dos professores não sabe para que o dinheiro serve. Eu conheci professores de colega meu comprando carro para pagar em 60 vezes sem entrada. Quer dizer, pagava 3 carros num só. Então, assim, a gente só dá aquilo que a gente tem dentro da gente. Só externalizamos o que tem internamente, não é? Então, não adianta querer fazer milagre. O que precisa é você ter, primeiro, ouvir alguma coisa a respeito, gostar disso, acreditar e começar a disseminar, se isso é bom, não é? Então, se o professor, ele não tem experiência nenhuma no que diz respeito à questão do empreendedorismo, você citou aí que é muito importante, empreendedorismo e intraempreendedorismo. Isso tem que ser trabalhado nas escolas, porque enquanto isso não for trabalhado na escola, qual é a cabeça que está tendo, a mentalidade é só para a CLT, como você falou, ou para um concurso. É só isso, um concurso ou a CLT. Estou ressaltando, eu não sou contra a CLT, eu não sou, nós não estamos falando disso, né? Não, isso é bom. Mostrando que isso é bom. Migrando para um outro lado. Exatamente, a CLT é bom, e nós nem estamos migrando para o outro lado, a gente está apenas mostrando que existem outros caminhos. Sim. Né? Sim. A CLT é bom e é necessária para muita gente. Tem gente que nasceu para arranjar um emprego, seja ele um emprego modesto, um emprego bom, não importa. A pessoa tem esse perfil e está tudo certo. Agora, se nós estamos numa sala de aula onde tem uma multiplicidade de pessoas, de cabeças ali, né? Homens e mulheres, crianças, jovens, né? Então, se essas pessoas estão ali para entender minimamente como a vida funciona, e isso é o nosso papel enquanto escola, nós precisamos estar preparados, e essa preparação, feliz ou infelizmente, ela precisa ser buscada, e buscada por cada um de nós. Porque enquanto nós ficarmos esperando pelo governo, pelas instituições, existe há décadas as reclamações. Vou já falar aqui na sua fala, eu notei alguma coisa. Então, assim, como é que a escola vai ser mais eficiente? Ela, enquanto escola, na sua equipe de trabalho, decidindo por algum caminho, e aí, de repente, pode priorizar ali, gestor, pedagogo, produtor. Então, vamos ler o livro tal. Todos nós vamos ler esse livro nesse bimestre. Só o livro, o bimestre. Tá pouco demais. E aí nós vamos tirar um dia, nesse bimestre, o dia do planejamento, por exemplo, para a gente discutir sobre esse livro. Todos nós lemos, vamos discutir sobre esse aprendizado e vamos adotar algo, se for relevante para o nosso trabalho. Aí o próximo mês, vamos escolher um outro livro, também que tem a ver com o que nós queremos para a nossa identidade enquanto escola, enquanto instituição de ensino. Esse é um caminho. Porque, professor, essa questão, agora voltando aqui para a sua fala, a questão do salário. Claro que isso é muito relevante e isso é uma questão, uma busca de todos os professores. E é legítimo, como o senhor mesmo falou. Agora, a gente colocar a maneira como estamos trabalhando atrelada a isso, ao meu ver, é um erro. Sim, por quê? Porque nós precisamos estar sempre em busca do melhor. Sim. Mas o nosso público, ele não tem nada a ver com quanto nós ganhamos. É o público que nós trabalhamos. É um público que está ali, vou botar uma aspa, ao Deus dará, para a questão da vida. Ele está ali curioso e cheio de vontades ali do seu meio esse que a escola infelizmente não trabalha, e aí é um erro, porque o aluno não se interessa pelo que a escola está trabalhando, e se não há interesse, não há aprendizado, ou é um aprendizado muito acanhado, infelizmente, e é isso que a gente tem, né? Pode ver que os êxitos aí nos vestibulares são poucos, e quando tem a escola aplaude e tal, mas ali foi uma busca individual do aluno, foi aquele aluno que se interessou mais, que buscou e tal, sim. Entendeu? Porque a escola, feliz ou infelizmente, ela não está
atentando para a vida, para como a vida funciona, para trabalhar contextualização. Com a dinâmica da vida, né? Como é que é a realidade lá fora das quatro paredes. E aí o senhor falou de questão de caminhos, aqui de escolher caminho, e aí isso aqui passa, eu vou falar rapidamente aqui, há décadas, e os materiais didáticos está falando, trabalhe contextualizado, não trabalha. A escola não trabalha contextualizado. Ou se há alguma coisa, há muito isolado, alguma coisa muito isolada, com um ou outro professor. Não tem um trabalho organizado para trabalhar contextualização. Então, até quando a gente fala de compreensão e interpretação de texto, se for uma coisa eficiente, é impossível não falar sobre isso. Sim. Por quê? Não existe interpretação sem você fazer uma boa contextualização. Certo. Uma coisa que é importante aqui, e, poxa, aqui, esse papo está ficando legal. Né? Pena que pouco tempo. Vamos ter outras oportunidades. Mas olha só, Francisco, desculpa te pode falar. Mas aí você pode continuar, mas eu queria fazer só um recorte. Agora você pensa contextualizar ensino na Amazônia, e vamos trazer para perto, no Amazonas. Qual é um dos grandes calcanhares de Aquiles hoje do estado do Amazonas? Levar a educação para os ricos, lá para os confins do estado do Amazonas, né? Comunidade mais dificílimo. Como construir escola? E aqui não estou criticando o governo, não estou falando da logística, que é algo absurdo, cara. Nossa realidade geográfica é bem construir diversa. Escola, formar professor e enviar para lá. Como é que tu vai fazer isso? Como é que o Estado vai fazer isso? Agora, veja bem, o aluno que não tem educação, ele vai para o ensino, o município proporciona o ensino fundamental 2, né? Aí formou lá, tá, e vai fazer o ensino médio aonde? Se não tiver, ele vai vir para onde? Para o município mais próximo, certo? Ele sai do território, ele sai da cultura dele. Já vou passar para ti. Mas qual é o desafio quando você faz contextualização? Se pensar, se trabalhar políticas públicas para que esse aluno, para que essa comunidade, para que esses lugares distantes aonde acontece essa educação formal, possa preparar o aluno para desenvolver habilidades no seu território. Aí vem esses conceitos de bioeconomia, do trabalhar a floresta, trabalhar os recursos que ele pode produzir, transformar em renda, mudar a economia. É um desafio, mas eu acredito que é viável, é possível transformar, para que a gente não aumente esse contingente na cidade, onde essas pessoas saem do interior, vêm para as cidades grandes e acabam vivendo uma vida de miséria, né? Ampliando a criminalidade no sentido de não ter o que fazer, aí vai, né? Cair na mão de pessoas de má fé, enfim. Então, realmente essa contextualização ela precisa acontecer a partir dos territórios. Isso muda a realidade. Uma grande verdade, professor, é o seguinte: se tem o professor e o aluno, é possível. Porque assim, eu não estou dizendo que o professor sabe tudo, mas se ele decidir fazer, ele vai fazer. Por quê? Porque existem meios para isso. Agora, precisa da presença dos dois, do professor e do aluno. Essas duas mentes, elas têm que estar em sintonia, dentro daquilo que se quer trabalhar, né? Então, assim, você escolhe algo e você começa a agir. Se você escolheu e você vai agir, é porque você acreditou. Então, essas coisas não podem estar separadas. Eu tenho que escolher, eu tenho que acreditar e eu tenho que seguir. E tenho que ser resiliente para não desistir, porque eu acredito nisso. Eu acredito que isso vai trazer resultado, que realmente vai em encontro àquilo que eu vejo para a vida, que eu desejo e que eu enxergo como sendo uma coisa boa para as pessoas, né? Então, contextualizar nada mais é do que para você trabalhar a contextualização de uma forma mais simplificada para quem está nos assistindo entender. É assim, você pega uma pequena leitura, um corte de texto, ou um texto pequeno, e você entende o contexto de produção. Você visualiza isso e dissocia com os alunos. Você verifica como a vida funciona ali, no meio dos alunos. E você faz essa comparação, você entende esse contexto de vida aqui e esse contexto de produção ali. Né? Sim. Então, é por aí. E aí você vai trabalhar tudo que você almeja dentro dessas questões. O tempo está voando, professor. A gente já está assim, vamos marcar outro dia para a gente falar mais, tá? Eu quero, pelo menos, falar essas questões que eu anotei aqui, da sua fala anterior. Então, assim, é preciso que a escola decida. Eu, enquanto escola, quero ser mais eficiente. E essa eficiência de forma que eu prepare realmente essas pessoas para a vida. Então, eu vou partir por onde? O primeiro passo, ao meu ver, é pela questão de como a vida funciona naquele meio, aquele contexto. Por quê?
Porque quando o aluno começar a entender melhor como a vida funciona, ele começar a enxergar melhor como a vida funciona, começar a enxergar melhor qual é o papel dele ali, inconscientemente está acontecendo, então ele vai começar a se interessar mais, ele vai começar a se sentir mais útil. Então, logo, a gente parte da premissa que ele vai se interessar mais por tudo aquilo que a gente vai trabalhar que é importante dentro dessa questão, não é? E se há interesse, como eu falei anteriormente, tem muito mais possibilidade de haver aprendizado. Porque eu estou interessado. Se eu estou interessado, eu estou mais atento, eu estou buscando, eu estou internalizando alguma coisa, né? Estou anotando alguma coisa. Eu costumo dizer, está ouvindo uma palestra, a fala do professor, uma reflexão, um diálogo, uma discussão, anote as ideias e as dúvidas, que é isso que faz com que você formule conhecimento. Sim. Né? Então, outra coisa que eu anotei aqui foi a questão do método. Né? Você falou de método aí. Método é assim, tudo que a gente vai fazer tem que ter um método. Sim, você pode, você pode até fazer, você qualquer pessoa, né? Um professor ou outra pessoa qualquer. Você pode até fazer sem pensar nisso, mas inconscientemente você está usando uma forma de fazer. Sim, então, o método é a forma. Claro que na escola é muito importante que isso esteja claro, né? Por isso é bom trabalhar com projetos, a partir de projetos. O projeto é um passo a passo. Sim. Ninguém se perde, a gente segue ali aquele caminho. Vou falar rapidamente por causa do tempo, tá? Outra coisa que eu notei aqui foi a revolução de prática. O senhor colocou e eu achei também relevante. Então, assim, revolução nós temos que fazer, mas quando a gente usa a palavra revolução, a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, tem gente que estuda Marx, por exemplo, Karl Marx, e pensa em revolução, pensa em criticar a vida de forma nociva, porque, assim, a vida, ela é muito dinâmica, mas tudo que se consome é produzido. E tudo que é produzido tem um custo. Então, todos nós temos que produzir algo. Aí tem que ter essa mentalidade. Toda educação para a vida tem que passar por aqui. Vamos entender como a vida funciona. Então, se eu estou vivo, eu preciso consumir alguma coisa. Se eu preciso consumir, alguma coisa do que eu consumo, eu produzi. Alguma coisa que eu consumo, eu não produzo, eu tenho que adquirir. Então, tudo tem custo. Aquilo que eu produzi vai servir para mim, talvez para outra pessoa. Aquilo que eu preciso, que eu não produzo, alguém produziu, mas aí vai ter um custo para mim. Então, assim, é o dinamismo da vida. Precisamos entender isso. Então, a revolução que a escola precisa, ao meu ver, é uma revolução cultural. É que a escola crie identidade, que tenha uma cultura própria e que seja uma equipe de trabalho. Então, vai ser uma revolução, que vai ser uma nova forma de trabalhar, né? Ali a escola, como um todo, professores, pedagogos, gestor, pedagogo, professor. Né? Depois o senhor colocou aqui valorização, a questão salário, acho que a gente até falou. Essa valorização, ela tem que ser uma busca contínua, mas nós jamais devemos atrelar isso ao nosso trabalho, como eu já falei. É claro, né? Mas eu coloco a valorização num sentido, só fazendo um ponto, é que ela faz parte de um processo, não é isolada. Sim, eu entendi. Mas precisamos ter esse ponto junto com outras situações que no todo realmente vai trabalhar essa revolução que você chama de revolução cultural. Não. Cultura no sentido de vida, de tudo que se faz, né? É importante, sem dúvida nenhuma. Pode falar, por favor. Tá, não, eu entendi, professor. E a gente vai falar mais isso em outro ponto, com certeza. Eu entendi e concordo com certeza. O problema tem professor, infelizmente, nós temos alguns colegas, que eles fazem isso. Não me valorizo, tá vendo? É o vitimismo. Pois também não vou fazer. É mais ou menos por aí. Aí isso não é bom nem para o profissional que está pensando desse jeito e nem para o seu público ao qual você trabalha. Certeza, isso é muito ruim. Então, melhor é nós termos a consciência de ser. Eu vou ser o mais eficiente que eu posso para mim, para o meu público, e vou continuar junto com meus pares, buscando melhorar, buscando ter mais valorização, ter melhores salários, né? E ter uma relação melhor com todos. Isso é muito importante. Outra parte que eu coloquei aqui, você colocou muito bem, currículo da faculdade. A questão, realmente, o professor, ele passa ali por 4, 5 anos de faculdade e ele não é preparado para educar para a vida. Ele mesmo não é educado para a vida. A questão de literatura, que eu falei em ensino médio, eu passei por faculdade, pós-graduação, e nenhum professor me ensinou sobre isso. Entendeu? Então eu vim aprender com os teóricos. Eu formulei as minhas ideias a partir de inquietações. Né? Escrevo a partir de inquietações. Tudo que eu escrevo é sobre coisa que eu acredito que é relevante para a vida, que eu descobri ao longo dos anos e que agora eu estou querendo dividir isso, de forma que eu possa alcançar o maior número de pessoas. Então, professor, é um negócio realmente delicado. Agora sim, lançando semente, né? Lançando semente. Sim, e por último, eu coloquei aqui a CLT, que nós também já falamos.
A CLT é uma coisa boa, claro que é bom, é bom. Agora, não é só isso que existe, né? Existem coisas aí extraordinárias. Se o aluno ele é treinado na escola para empreendedorismo, ele vai ter uma outra opção. Pois é, a escola não mostra. Não mostra. Existem coisas extraordinárias e a escola não mostra. E se a escola não mostra, a maioria dos alunos não vão ver isso nunca, ou quase nunca, né? Vai ser assim como eu, vai descobrindo, às vezes, tardiamente, né? Sim, sim. Então, assim, o tempo, ele é uma coisa extraordinária. O tempo é o nosso segundo maior ativo. Se você aprende como a vida funciona cedo, enquanto é jovem, você entende claramente o que é empreendedorismo, o que é intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo é você empreender dentro das empresas dos outros. Então, você está na CLT, você quer crescer naquela firma, entenda como aquilo funciona e vai empreendendo. O teu chefe imediato, o chefe maior, ou de outra empresa, alguém vai te perceber em algum momento. E vai crescendo, vai promovendo. Exatamente, vai te promover. Por quê? Porque você está sendo dinâmico, você está contribuindo para o crescimento da empresa. Ao contrário, tem gente que pensa assim, pô, dessa empresa não me valoriza, e aí trabalha de qualquer jeito. Isso é péssimo, inclusive é péssimo para a empresa e é péssimo para a pessoa. Ela está ganhando aquele saláriozinho ali, que às vezes é muito pequeno, e vai continuar com aquilo ali até pegar a conta. Por quê? Porque ele não está agindo de forma que se favoreça. Precisamos entender isso para que a gente possa ser mais eficiente na nossa própria vida. E, claro, contribuir para a vida dos outros, que é muito importante. Quando você entende, e a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, mas vou deixar para outra oportunidade, era sobre identidade, nossa identidade, que tem gente que nasce, vive e morre e nem se pergunta isso, né? E também sobre propósito, né? Vou deixar para a nossa próxima. Sim. Nós temos, professor, aqui um sistema que a gente, no final, a gente faz 2 sorteios, mas o tempo acho que está muito corrido. Vou deixar para o nosso próximo, tá bom? Tá bom. Porque os vídeos aqui eu tinha programado para ser pelo menos 1 hora. Mas eu estou percebendo que nosso público não gosta muito de vídeo mais longo. O meu vídeo que mais teve visualização foi um vídeo de 27 minutos. Nós já passamos de 40. Por incrível que pareça, passou muito rápido, né? Mas foi bom o papo. Então o papo foi bom e nós temos como falar muito mais, com certeza. Na nossa próxima conversa, a gente vai iniciar com essa questão de propósito, de identidade, tá? E vamos fazer o sorteio também, tá bom? Então, gente, desde já eu agradeço, tá? A participação de todos. Eu peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal. É um projeto novo, mas é um projeto que vai de encontro às necessidades do maior número de pessoas, porque eu sei que nós precisamos crescer. Ninguém sabe tudo. Então, nós estamos aqui com um propósito muito claro: contribuir para melhorar a visão de mundo do maior número de pessoas, tá? Então, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe sua crítica, sua sugestão, tá? Então, é isso que a gente espera, para refletir junto com você e todos melhorar essa questão vida, educação para a vida. Forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Valeu, muito obrigado pela oportunidade.